Imagina uma criança de 10 anos morrendo sozinha no escuro, ouvindo a voz da mãe, Maria Antonieta, sem saber que ela já tinha sido guilhotinada há quase 2 anos. A Revolução Francesa não usou a lâmina com ele e eles fizeram algo muito pior. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente abre o arquivo mais triste que eu já abri nesse canal, o fim de Luís XVII. Não é uma história sobre guilhotina. É sobre o que acontece quando um sistema político decide que uma criança é um problema político e sobre como isso se resolve. Prepare o seu lencinho e bora! O Luís Charles, da França, nasceu em 27 de março de 1785 no Palácio de Versalhes, segundo filho de Luís XVI e Maria Antonieta. Ele não era o herdeiro, tinha um irmão mais velho, Luís José, que morreria com 7 anos. Então, naquele momento, ele era o segundo filho que teria uma vida confortável da aristocracia, com menos pressão e responsabilidade que o irmão. Cresceu em Versalhes com a atenção que a Maria Antonieta dava aos filhos, que era genuína e intensa. E por todos os registros contemporâneos, ele era um menino alegre, afetivo, que adorava os animais e não demonstrava nenhum dos traços aristocráticos de distância que se esperaria de um filho de um rei. Testemunhas da época descrevem uma criança que abraçava os criados, que corria pelos corredores e até tinha uma relação física e carinhosa com a mãe, que Versalhes achava inadequado para alguém da sua posição e que a Maria Antonieta ignorava completamente, fazendo do jeito carinhoso dela mesma. Em junho de 1789, com 4 anos, a vida do Luís Charles mudou de uma forma que ele não tinha como entender. O irmão mais velho, Luís José, morreu com 7 anos, provavelmente de tuberculose da espinha dorsal. Agora, o Luís Charles era herdeiro, bem no momento em que a França estava começando a pegar fogo. A Revolução Francesa não começou em julho de 1789 com a queda da Bastilha. Por acaso, os meses anteriores já tinham crises de abastecimento, revoltas populares e paralisia política. Mas detalhe, olha a batata quente. O Luís Charles se tornou Delfim em junho e em julho a Bastilha caiu. Os anos que se seguiram entre 1789 e 1792 foram de degradação progressiva e visível da situação da família real. A família foi forçada a deixar Versalhes para morar em Tuileries em outubro de 1789, um palácio em Paris, sob vigilância constante, sem proteção geográfica que Versalhes oferecia. Em junho de 1791, tentaram fugir para a fronteira austríaca numa carruagem à noite e tentaram fazer aquele plano besta de fuga que eu contei já para vocês aqui no canal. E aí eles foram reconhecidos numa cidadezinha, detidos e enviados de volta para Paris sob escolta militar. Aí no ano seguinte, em agosto de 1792, veio o colapso final. Uma multidão armada atacou as Tuileries, obrigando a família real a se refugiar na Assembleia Nacional, que acabou por prendê-los, agora de forma formalmente. Eles foram enviados para o Temple, uma fortaleza medieval no centro de Paris, que tinha sido adaptada como prisão, e ali ficaram Luís XVI, Maria Antonieta, a irmã mais velha, Maria Teresa, a tia, Madame Elizabeth, que eu preciso muito contar a história dela para vocês, porque ela podia ter fugido, mas ela decidiu ficar perto da família, e acabou sendo guilhotinada também. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma cena em Toy Story em que aparecem 2 bonequinhas sem cabeça, Maria Antonieta e dizem que é a irmã dela. Na verdade é a cunhada, essa mesmo. Enfim, além desses estava o nosso futuro reizinho, Luís Charles, que tinha 7 anos. As celas eram desconfortáveis, mas a família estava junto, por enquanto. E aí, em janeiro de 1793, o Luís XVI foi guilhotinado. O Luís Charles, que tinha 7 anos e meio, estava no Temple quando o pai saiu e não voltou. Os detalhes de como e quando a família soube o que tinha acontecido não estão completamente documentados, mas tem relatos de que a notícia chegou de formas fragmentadas e que a Maria Antonieta entrou num estado de luto e colapso. O Luís Charles não saiu do quarto por dias, mas, curiosamente, as cortes estrangeiras, que ainda reconheciam a legitimidade da monarquia francesa,
começaram a chamá-lo de Luís XVII, rei da França. Ele tinha 8 anos. O tio, Luís Stanislau, que estava no exílio, o proclamou soberano. A Espanha, a Prússia e o Sacro Império reconheceram. Os monarquistas em toda a Europa usaram o seu nome como bandeira, e ele nem sabia. Em julho de 1793, a Convenção Nacional tomou uma decisão que selou o destino do Luís Charles, separou-o da mãe. Foi uma madrugada com guardas que chegaram sem aviso e Maria Antonieta resistiu de uma forma que os relatos descrevem como física. Ela segurou o filho, se recusou a soltá-lo, ficou entre ele e os guardas durante horas enquanto negociava, enquanto implorava e tentava de tudo. No final ela cedeu porque percebeu que não ceder colocava o filho em perigo. O Luís Charles então foi levado para uma cela no andar de baixo, a Maria Antonieta ficou no andar de cima. E eles nunca mais se viram. Ela foi transferida para Corcierge em agosto, julgada em outubro e guilhotinada dia 16 de outubro de 1793. O Luís Charles nunca foi informado de que isso aconteceu. Durante os 21 meses seguintes, ele continuou pensando que a mãe estava no andar de cima e a separação foi uma decisão política calculada. A lógica era o seguinte: uma criança com a mãe e a família é uma criança que tem suporte emocional e identidade clara. Uma criança sozinha, completamente isolada, progressivamente privada de tudo o que é âncora, é uma criança que pode ser remoldada. A intenção era transformar o herdeiro da monarquia francesa num cidadão republicano, arrancar dele a educação aristocrática, os valores religiosos e a própria ideia de quem ele era e substituir por algo que a república pudesse usar ou, na impossibilidade de usar, ao menos neutralizar. Em julho de 1793, o Antoine Simon e sua esposa se tornaram os responsáveis pelo Luís. Ele era sapateiro, não era professor. Não era pedagogo, não era nada que sugerisse qualificação para ser responsável por uma criança de 8 anos, quanto mais para executar um projeto político de reeducação de um herdeiro da monarquia. Ele era membro da Commune de Paris, tinha reputação de republicano convicto e feroz e tinha a disposição de fazer o que lhe fosse pedido, sem questionar os métodos, e essas eram as qualificações necessárias para o cargo. O que aconteceu nos 6 meses seguintes é documentado por várias fontes, testemunhos de guardas que trabalhavam no Temple, relatos posteriores de pessoas que tiveram contato com a situação e o próprio depoimento da Maria Teresa, a irmã do Luís Charles, que sobreviveu e escreveu memórias. Preciso também falar sobre ela. O relato é o seguinte: ao Simon foi entregue uma criança assustada e em luto, e ele teve como tarefa transformá-la em outra coisa. O método foi privação emocional, humilhação e doutrinação forçada. O Luís Charles aprendeu a cantar canções revolucionárias, foi obrigado a usar o gorro vermelho, símbolo republicano. Foi forçado a beber vinho, uma coisa que as fontes mencionam com muita frequência, porque provavelmente embriagar uma criança pequena era uma forma eficiente de deixá-lo instável, sem marcas visíveis. Foi ensinado a ele a chamar a mãe e a tia de vários palavrões, e quando ele não obedecia era punido. Os relatos sobre violência física variam de intensidade dependendo da fonte. O que está documentado sem controvérsia é a negligência constante, humilhação verbal e um ambiente de terror psicológico. A controvérsia é se houve abuso físico, se tiveram surras ou não. Mas o que está claro, independentemente de qual versão você aceita, é que uma criança que entrou nessa situação com 8 anos saiu completamente destruída no sentido clínico, incapaz de falar com coerência, incapaz de estabelecer contato visual e incapaz de responder perguntas simples sobre até seu nome. Em janeiro de 1794, Simon e a esposa deixaram o cargo. As razões nunca foram completamente esclarecidas, mas a situação do Luizinho piorou, acredita? Porque pelo menos o Simon estava presente. Depois do Simon, os guardas pararam de entrar no quarto. Ele ficou trancado numa cela escura, com a comida sendo passada pela abertura da porta e sem contato humano, por meses. Esse período, de janeiro a meados de 1794, aproximadamente 6 meses, é o que os historiadores chamam de a Grande Privação,
que é o que explica o estado físico que o Louis Charles seria encontrado quando as condições finalmente mudaram. O contexto político que permitiu o abandono do Louis Charles durante esses meses foi o terror, o período mais violento da Revolução Francesa, quando Robespierre e o Comitê da Salvação Pública estavam em plena operação e a guilhotina estava trabalhando na capacidade máxima. No ambiente onde membros do próprio governo revolucionário estavam sendo presos e executados, ninguém tinha muito incentivo para chamar atenção defendendo melhores condições para o filho de um rei morto. A criança no porão do Temple era um problema que era mais fácil ignorar do que resolver. E foi isso que aconteceu. Tinha um complexo debate político sobre o que fazer com Louis Charles. A ala mais radical queria julgá-lo e executá-lo, como fizeram com o pai, para eliminar qualquer possibilidade de restauração. A ala moderada, que foi ganhando espaço conforme o terror começou a se virar contra si mesmo, preferia usá-lo como moeda de troca diplomática, trocar o herdeiro da monarquia francesa por prisioneiros franceses nas mãos de potências estrangeiras ou usá-lo em negociações de paz. A irmã Maria Teresa, que estava no Temple, foi eventualmente usada exatamente dessa forma. Ela foi trocada por prisioneiros políticos franceses em dezembro de 1795. Para o Louis Charles, a solução chegou tarde demais. Em maio de 1794, depois de meses de isolamento, um novo guarda chamado Laurent assumiu a responsabilidade pelo Luizinho. O Laurent, que era um homem decente, ficou horrorizado com o que encontrou. A criança que ele encontrou na cela tinha dificuldade de andar, não respondia perguntas, não conseguia manter contato visual e estava coberta de sarna, com os cabelos emaranhados de forma que mal era possível distinguir onde terminava o cabelo e começava aquela crosta de sujeira acumulada. Em uma cela que não tinha sido limpa durante meses, o Laurent começou a tentar reverter o que podia: limpeza, luz, alimentação decente e contato humano, mas o dano já era irreversível. O corpo do menino, que tinha passado por privação severa durante meses, não reverteu em semanas. Em agosto de 1794, Robespierre foi guilhotinado e o terror acabou oficialmente. O governo que substituiu o Comitê de Salvação Pública tinha menos interesse ideológico em destruir o herdeiro e mais interesse em usá-lo. Novos guardas foram designados, as condições melhoraram e houve tentativas de levá-lo para caminhar no Jardim do Temple. Louis Charles concordava, mas mal conseguia sair da cama sem ajuda. Em março de 1795, um guarda chamado Gomin foi colocado para acompanhá-lo, e os diários do Gomin que sobreviveram são uma das fontes mais detalhadas sobre os últimos meses do Louis Charles. O que o Gomin descreveu é uma criança que havia completamente se fechado para o mundo externo, que permanecia deitada em silêncio por horas, que às vezes respondia com monossílabos quando questionada e tinha desenvolvido uma série de tumores nas articulações que os médicos, para examiná-la, reconheceram como tuberculose. Aí, em maio de 1795, Louis Charles tinha 10 anos e estava morrendo. Um médico chamado Dessau foi convocado para examiná-lo e o relato do médico é detalhado e inquietante. O menino tinha os joelhos inchados pela tuberculose, tumores nas articulações, estava muito magro, mal conseguia se sentar, mas ainda tinha momentos que mostrava consciência. Tanto que uma tarde, nesses momentos de clareza, o menino reuniu forças para agradecer a ele pela gentileza. Uma criança de 10 anos que tinha passado 2 anos sem receber tratamento humano básico, agradecendo ao médico por ser gentil. O Dessau visitou o menino todos os dias a partir de então, ficava o máximo de tempo possível, levava-o para caminhar quando conseguia fazê-lo sair da cama, e nos registros fica claro de que o médico tinha se afeiçoado à criança de uma forma que ultrapassava o profissional. Em 1º de junho, o médico morreu de causas que geraram suspeita de envenenamento, sem prova conclusiva. Com a morte do Dessau, o Louis Charles perdeu a última pessoa que tinha demonstrado afeição genuína por ele. Aí, em 6 de junho de 1795, o guarda Gomin registrou no diário que o estado do Louis Charles tinha piorado de forma abrupta. O menino tinha diarreia crônica, o estômago distendido e os membros completamente consumidos pela doença. Naquele dia, o Gomin conseguiu transferi-lo para um quarto maior no andar superior da torre,
com a janela grande e o ar fresco. Louis Charles passou as últimas horas de vida num quarto com luz. Então, na madrugada de 8 de junho, começou a alucinar, chamou Gomin, disse que estava ouvindo música, que ouvia a voz da mãe vindo do andar de cima. Gomin ficou ao lado dele. Louis Charles morreu às 3 da manhã, com 10 anos, ainda achando que a mãe estava em algum lugar próximo. O médico chamado para o exame pós-mortem era Philippe Jean Pelletan. A autópsia foi realizada no dia seguinte por 4 médicos e o laudo oficial citou tuberculose e inflamação gástrica como causas da morte. O laudo não fazia descrição completa das condições físicas encontradas no corpo, uma omissão que geraria especulação por anos, mas o que Pelletan fez depois da autópsia é o que faz essa história ter um segundo ato de 200 anos. Ele roubou o coração. Seguindo a tradição de preservar os corações de membros da realeza, o Pelletan removeu o coração durante a autópsia e levou para casa. Preservou-o em álcool, guardou-o num jarro de cristal e não disse a ninguém. O corpo do Louis Charles foi enterrado numa vala comum, sem identificação, no cemitério de Saint-Marguerite, sem cerimônia e como se nunca tivesse existido. O coração, então, começou uma jornada que dura 2 séculos e atravessa guerras, revoluções e pelo menos 4 países. O filho do Pelletan roubou o coração do pai, aí o coração passou para a família real espanhola dos Bourbon, voltou a Paris em 1975 e ficou na cripta real de Saint-Denis e ficou lá até 99, quando um historiador francês, Philippe Delorme, organizou o teste de DNA. Queria resolver de uma vez por todas aquela questão de ele era o Louis Charles ou ele tinha fugido, como sempre tem, né? Anastácia, todas essas crianças que falecem. Existiam sim rumores que circulavam desde a época da morte, de que o herdeiro tinha sido trocado, escapado e substituído por outro menino, os príncipes da torre também. O DNA encerrou o debate com a brutalidade eficiente que a ciência tem quando aplicada à história. Em 99, 2 laboratórios independentes da Bélgica e da Alemanha analisaram o coração preservado e compararam com o DNA mitocondrial, que é transmitido pela linhagem materna, com as amostras de cabelo da Maria Antonieta e com o DNA de descendentes maternos vivos da rainha. Os resultados dos 2 laboratórios foram idênticos. O coração pertencia a uma criança que se ligava a Maria Antonieta. O menino, então, que morreu no Temple em 1795, era biologicamente filho dela, era o Louis Charles. Em junho de 2004, 209 anos depois da morte, foi celebrada uma missa de requiem para o Luís XVII na Basílica de Saint-Denis, o mausoléu da família real francesa. O coração, que tinha passado 2 séculos num jarro de cristal, passando de mão em mão por meio continente, foi colocado numa urna e depositado na cripta real, perto dos túmulos dos pais. 209 anos. Esse foi o tempo entre a morte solitária numa cela escura de uma criança de 10 anos que achava que a mãe estava no andar de cima e talvez estivesse, no céu, e o momento em que algo pertencente a ele foi colocado de algo próximo pertencente a ela. E tem outro detalhe: quando o Exército Branco, durante a restauração, foi examinar os registros do Temple para entender o que tinha acontecido com Louis Charles, encontrou entre os papéis o registro de uma declaração que ele tinha sido forçado a assinar em 1793, acusando a própria mãe de abuso sexual. E essa declaração, inclusive, foi usada no julgamento da Maria Antonieta como prova de depravação moral. Ela ouviu a acusação no tribunal e a reação dela ficou registrada. Ela apelou para todas as mães presentes, dizendo que a natureza de ser mãe recusava uma tal acusação. Foi o único momento em que ela perdeu a compostura durante o julgamento inteiro. Claro que a Revolução Francesa foi uma das transformações políticas mais importantes da história moderna, mas ela também produziu o que aconteceu naquela cela no Temple. As 2 coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, e a dificuldade de segurar as 2 ao mesmo tempo é exatamente porque a história do Luís XVII continua sendo contada de formas tão diferentes dependendo de quem conta. E se você quer continuar abrindo o arquivo dos reis que existiram nos títulos e não existiram no poder, das crianças que pagaram as contas políticas dos adultos e das histórias que a história prefere comprimir em meia página, porque se você abre o arquivo inteiro fica difícil de não chorar, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro. Nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Beijo grande e até o próximo Steph Flip.